Na verdade, o Lucas sai em velocidade, consegue fazer esse golaço, mas ao mesmo tempo o Corinthians vai lá e empata o jogo. O que você pensa desse jogo? O que você pensa desse primeiro gol? Vamos falando em cima das imagens. Eu acho que foi um São Paulo que joga com mais naturalidade, é um time tecnicamente melhor. O gol sai muito cedo de novo, o Corinthians toma um gol muito cedo. 3 minutos, eu acho. 3 minutos de jogo, o Caleri faz bem o pivô. O jogo do São Paulo, ele flui melhor. Nem foi um jogo exuberante do time do Zubeldia, né? Estão zubeldiados os são paulinos, mas é um jogo mais fácil. O Corinthians joga, a bola parece quadrada. É difícil para o Corinthians jogar, mesmo no seu estádio. A verdade é que sim, o Corinthians, desculpa, passado Marília, 15 minutos... Perdão, pra você foi falta? Pra mim não foi nada. Foi nada. Tá. Foi nada. Depois a gente aí, pergunta pro passado Salvo. 15 minutos, assim, eu tenho que dizer que eu acho que a escalação do Corinthians foi absolutamente equivocada, apesar das ausências que o técnico tinha, ele superestima o 4-4-3 e as ideias dele, e ele subestima o adversário. Um Corinthians que dá o meio de campo para um adversário que toca a bola, então o Corinthians sofreu mais do que deveria. O Carlos Miguel trabalhou, acho que mais do que deveria ter trabalhado num jogo como esse, para se despedir da torcida, mas com 2 golaços de 2 jogadores que sofreram com lesão. O Mosquito não fazia gol desde o ano passado, um jogador pouquíssimo usado. Um time que joga no 4-3-3 tem um único ponta direita, ele não joga nunca. Hoje ele jogou porque precisou jogar, na ausência de um jogador da frente. O Corinthians tem dificuldade para jogar, o Corinthians se esforça para jogar. E o São Paulo, mesmo jogando mal, joga mais fácil e empatou o jogo sem sofrer demais. O Corinthians até teve chance no final, ficou quase 20 minutos com um jogador a mesmo, porque o Caetano gosta de jogar menos contra o São Paulo. É só jogar contra o São Paulo que ele gosta de ser expulso. E foi, no final das contas, eu acho que um empate justo, porque o Carlos Miguel tá lá para fazer isso, pelo menos enquanto o contrato dele valer. Vamos lá, perguntar para você, Salve, em relação ao lance que o São Paulo reclama demais, até o auxiliar tomou o cartão amarelo, do lance do segundo gol. Foi uma jogada normal do Yuri Alberto roubando a bola do Luciano. O que você pode falar pra gente? Futebol é jogo de contato. Ele quer ganhar a bola e tem um contato físico que pra mim é legal, nada a marcar. Gol legal. Neto, uma das melhores arbitragens desse campeonato. Ramon Abate é uma grata surpresa. Calma. Para a arbitragem brasileira, um árbitro que vai dar ainda muito para trabalhar. Agora, vou sair da arbitragem, né? Porque esse jogo, acho que a gente tem muito pouca coisa para falar de erro de arbitragem. Não, foi muito bem. A gente tem pouca coisa. Eu quero falar do jogo. Por favor. O que é importante para o Corinthians, na bola quadrada que a Marília falou bem? O Corinthians sofre mais para jogar do que o São Paulo hoje. O São Paulo está muito mais estabelecido no campo, muito mais posicionado. Só porque quer também, porque não era para colocar o Gabriel Moscardo. Se ele coloca o volante certo, não sofreria tanto. Aí o treinador tem culpa nisso. E o futebol hoje, né, tem um futebol de ganha e perde bola. E aí eu quero destacar o Yuri Alberto. É fácil a gente falar do Mosquito que faz o gol, mas a bola já era perdida do Corinthians. Exatamente isso. O Yuri Alberto está numa distância curta e vai querer ganhar a bola, que para mim não é falta, já falei. Essa disposição do Corinthians nessa bola quadrada, que a Marília diz, na dificuldade, estamos vendo aí a imagem, ó. O que ele vai fazer? Quer ganhar a bola, já ganha a bola dentro da área de ataque. Esquerda, né? Bota a perna esquerda, tira, toma a frente. E dentro da área de ataque do Corinthians. E aí que proporciona a possibilidade do gol. Futebol é esse. Tem que destacar, assim, o Yuri Alberto nessa vontade de querer ganhar e não desistir da jogada. Acho que disparado foi o melhor em campo do lado do Corinthians. Tá, Olívia, por que o São Paulo não focou mais para ganhar o jogo em relação quando ele ganha de 1-0? Qual a visão sua? Neto, você aqui na sua abertura mesmo, você falou 1-1, para mim eu já estava feliz, o 2-2 você está comemorando porque a fase do Corinthians é horrorosa fora de campo e dentro acaba não ficando muito diferente disso. Eu acho que ficou um sabor amargo para o São Paulino. O empate foi frustrante para o São Paulo, porque tem um time mais organizado. Mas você acha que mereceu ganhar o jogo? Eu acho que esse jogo, Neto, ele teve diversos momentos diferentes. Eu acho que o São Paulo começa melhor, começa com o meio de campo, trabalhando melhor a bola, uma carência do Corinthians ali no meio de campo. O Corinthians, no momento, se abate, porque o gol sai muito cedo, 3 minutos de jogo, mas se recupera. O segundo tempo, acho que o elenco do Corinthians já sentiu um pouco mais e tem acontecido isso, na intensidade, o ritmo de jogo pesa. E o São Paulo acabou com um a mais, Neto. Acho que se o São Paulo tivesse colocado, por exemplo, o Ferreirinha para fazer fumaça, aproveitar o time do Corinthians mais cansado e buscar, eu acho que poderia ter sido, sim, um resultado dos 3 pontos para o São Paulo. Não foi tão superior assim no segundo tempo, mas uma vez que tem 20 minutos com um jogador a mais, fica assim um sabor amargo para o São Paulo. O Buga, o que você pensa de Coronado quando ele faz esse gol incrível, né? Mais um gol bonito dele.
É porque ele faz o gol logo em seguida do que faz o gol a equipe do São Paulo. Porque quando fez o gol, estava fazendo um jogo na Rádio Craque Neto, e obrigado pela audiência. Aí, cara, eu falei, meu Deus, vai ser uma goleada. E você tinha feito até uma crítica ao Coronado, porque ele não se aproxima do Wesley, não se aproxima dos caras. Isso. Eu acho que tivemos 2 jogos distintos, né? O primeiro, o jogo até o gol do Corinthians. 1-0 o São Paulo tranquilo, controlando o jogo, mas sem forçar também. Por conta dessa situação muito mais fácil que vive o Zubeldia. O São Paulo estava 5 jogos sem tomar gol. Eu acho que o Corinthians mostrou muita valentia, apesar de tantos desfalques. Concordo com a Marília, com você. A escalação do Moscardo, uma temeridade. O cara colocar um cara que não tá nem Nas 5 primeiras bolas que ele foi disputar, ele perdeu assim. Ele não tinha o tempo de bola. Isso é nítido que o cara tá fora do jogo, de ritmo de jogo. E aí, a partir do momento que o Corinthians empata, o jogo tem uma pressão, você tem uma marcação mais alta, você tem o Corinthians procurando mais próximo do segundo gol quando o São Paulo faz o gol. Exatamente isso, eu vi a mesma coisa. E aí vem uma fatalidade de novo, o Kaká também precisa saber para que lado que ele tá atacando, porque ele tem já 2 gols a favor, 2 contra, segundo gol contra dele. Mas o Corinthians mostra uma reação na reta final. Aí eu concordo com a Lívia que o segundo tempo... Acho que os 2 times se acomodaram e o São Paulo, pelo fato de ter jogado mais tempo ali com 11 contra 10, poderia ter buscado. Eu acho que fica a lição assim. Força pro São Paulo, sim. O São Paulo poderia, se tivesse um vencedor, dependeria do São Paulo querer ganhar. São Paulo não quis. Exatamente. Parece que não teve esse ímpeto. E aí entra aquele papo de corintiano que você falou aqui, eu também penso igual. Eu acho que o São Paulo respeita muito. Eu acho que o São Paulo ainda respeita muito o Corinthians, independente de ter quebrado o tabu na arena de 18 jogos. Dia entender o tamanho do clássico? Justamente aproveitar esse homem a mais e falar, a gente precisa buscar, porque é o que você falou, faltou o São Paulo querer. Eu acho que sim. Mas quando foi feito o gol, Marília, quando há esse empate, esse golaço do Igor Coronado, e que foi um golaço dele, a jogada do Wesley também foi muito boa, porque ele driblou, todo mundo voltou, aí ele meteu a bola pro Hugo, o Hugo meteu a bola. Nesse momento o Corinthians toma conta do jogo. Foi um grande jogo. Foi um grande jogo, acho que 4 gols num clássico e 3 golaços, né? 3 golaços, do Mosquito, do Igor Coronado e também do Lucas, que ele tá acima dos outros. Esse foi um golaço. O que pensar? Muito obrigado. Vem cá. Olha aqui, gente. Tudo bem, Gustavo? Mostra, Gustavo. O que você veio trazer pra mim, filho? Trazer sua ficha. Ficha? Que time você torce, Gustavo? Eu sou palmeirense. Muito bem, garotinho. Anda! Gustavo, hein, Gustavo? Cuidado, hein, Gustavo? Foi traído ontem, hein, Gustavo? Não sei. A gente vai falar aí do Dudu. Aí, Marília, o time do Corinthians, ele acertou. Mas depois veio o segundo gol de novo, um gol contra. Aí vem de novo, aí vai pro intervalo e aí o treinador, ele remexe daquilo que ele errou. É curioso, Neto, porque assim, o Corinthians tem um DNA de ter um sistema defensivo mais tosco, porém eficiente, principalmente jogando em casa. E é tudo que esse time não consegue fazer. Então hoje até teve um entrosamento um pouquinho melhor, o Hugo passou um pouquinho da meio de campo. Mas essa jogada do segundo gol do São Paulo é uma catástrofe. Todo mundo para o Hugo, para o Kaká, para o Moscardo, todo mundo que estava no sistema de marcação. Da jogada. Todo mundo desiste da jogada. É um time que não tem essa atenção. Não é só mal treinado, mas falta jogador ali. Isso é por causa do jogador ou por causa do treinador? Nesse caso já deu tempo de ser por causa do treinador, né, Lu? Porque assim, é muito tempo para repetidos lances de gols tomados em momentos em que o Corinthians poderia cair. O primeiro gol, muito cedo, que já aconteceu muitas vezes, isso acontece, o Corinthians sente muito gol. No segundo, menos. Acho que a torcida não deixou isso acontecer, né? Porque se dependesse dos jogadores, era possível que tivesse acontecido, mas a torcida hoje não deixou isso acontecer. O sistema defensivo do Corinthians hoje não tinha. A torcida do Corinthians hoje... A torcida do Corinthians é uma coisa... Vocês podem falar do Borussia Dortmund, mas se você for pensar, vocês podem falar de todo mundo, vocês podem falar da loucura demais. A Mancha é demais, a Dependente é demais, a do Flamengo é demais. Mas igual o Corinthians, meu irmão. Igual o Corinthians não tem no mundo, por isso eu volto no erro. Os caras estão numa tristeza. Os caras chegam em casa, a mulher tá de lingerie, ou o namorado tá também lá, bonitão pra namorar. O cara, não quero, é Corinthians. Nós é Corinthians, porque não é possível, cara. O Corinthians, os caras não vai ninguém, meu irmão. Então, Neto, mas aí que tá. Aí acho que mais um erro do técnico hoje. Porque assim, você tá sem o Fagner, você tá sem o Félix Torres, você tá sem o Gustavo Henrique, você tem só o Hugo.
Tem o goleiro que tá indo embora, e aí pra colocar ali do lado do Ranieri na frente, ele tira o outro marcador, que é o Bidon. Então o sistema defensivo, primeiro, que não se conhece, joga de... Ainda bem que você trouxe o crachá, aqui todo mundo te conhece. É verdade. Mas eu acho que não é só o treinador, Não, sabia? Eu não acho é que os só, dois mas auxiliares também. Eu acho que o auxiliar é pra isso, Pra Marília. falar, não faça isso hoje, né? O auxiliar, deixa eu te falar. Não Comissão técnica inteira. Vai mudar a defesa toda. Quantos É assim também. Quantos assistentes técnicos tem? 5, 6. Isso, todo peraí. mundo faz parte do time. Isso, ganha todo mundo, perde todo mundo. Não, vamos lá. O que aconteceu no jogo passado com o Boscar? Então. Não foi lento, chegou. Então, peraí, porque o que vai eu colocar aí como titular num clássico, né? Sabendo que ele não tá bem. Calma, deixa o menino Breno Bidon, deixa uma forma mais coesa em relação ao Ranieri jogando na frente dos dois zagueiros, dá uma proteção melhor. Mas ele não entendeu isso. Mas, por outro lado também, quando se enxerga o Wesley não recebendo essas bolas, Buga, principalmente na velocidade, muito mais no pé dele, não é um erro por parte do Corinthians em tentar sair no contra-ataque com um jogador tão veloz como ele? Também acho. E a gente teve até no segundo tempo, né? Eu estava assistindo o jogo na redação com o Micheletti. No momento que o Pedro Raul começou a aquecer, eu falei, cara, ele vai tirar o Mosquito porque ele não vai ter coragem, não dá pra tirar o Yuri. Não, se ele tira o Alberto. Mas o natural é tocar o 9 pelo 9. Eu entro dentro do campo, eu viajar. E aí o Micheletti falou assim, acho que ele vai tirar o Wesley porque ele ficou chateado com o Wesley em 2 tomadas de decisão, que ele foi pra cima e acabou desperdiçando duas bolas. Foi mesmo. Mas é um cara que vai fazer algo diferente. Exatamente. O Mosquito também, a Marília trouxe, o cara algum tempo sem jogar, quanto tempo sem fazer gol, e faz um gol importante. E eu tô com a Marília, o Yuri foi o melhor jogador do Corinthians sem ter feito gol. Sem ter feito gol e jogando muita bola. Eu acho que é o cara que tá incorporado agora com a mística do Corinthians, de se entregar, e o segundo gol sai disso. De uma roubada de bola de um cara que não desiste. Isso. E você que vestiu brilhantemente a camisa do Corinthians sabe. E é interessante, Buga, ver o posicionamento do... Porque assim, o gol sai logo na sequência do gol do São Paulo e toda aquela confusão que depois o Sal vai nos explicar. E aí tem a situação do Luciano de novo na arena. Dessa vez ele não quis chutar a bandeirinha dos outros, mas teve de novo a situação do Luciano na arena. Mas o Yuri Alberto, Marília, o cara que tenta... Ele não fez nada. Hoje? De vibrar ali? Já deu, né? Vibrar pode. O que ele fez? Vibrar pode. O que ele fez? Na sequência da confusão, das trocas de xingamento. A comemoração, eu sou totalmente a favor. Mas a torcida do Corinthians jogou... Não, tá errado. Os caras jogam... Tá errado. O cara jogou o celular, truta. Não. É a troca de ofensas na sequência com o Carlos Miguel e com os outros jogadores que vai estar na súmula. O tumulto generalizado. É uma coisa que a gente vai discutir. O Yuri Alberto que segue o Luciano na sequência e aí fica fora da câmera de um jeito mais malandro até. Sim. E é nele que ele tá. É o Yuri Alberto que tá marcando o Luciano naquela jogada. Mas, Neto, não é sobre criticar esse tipo de comportamento, porque normalmente eu gosto isso também. Só que na confusão com o Carlos Miguel não dá pra defender ninguém. Olha, o Caetano foi expulso dando um tapinha no brinco dele no jogo passado. Olha o Caetano agora. Ele foi expulso sabendo que tinha o amarelo e tomou uma invertida de novo. Do primeiro gol, a culpa pra mim foi do Caetano na hora que ele toma uma bundada do Calheri, ele cai e aí que sai o gol e vai expulso do mesmo jeito com o Calheri. Eu preciso chamar a Luísa, grande Luísa, direto da Neoquímica Arena, com esse cabelo ruivo, linda, maravilhosa, viajou para todos os lugares com o Gustavo Zupac. E aí, Luísa, quais são as informações direto da Neoquímica Arena? Oi, craque, ótima noite para você. Muito obrigada pelo elogio. Estamos aqui na zona mista de Itaquera, aguardando os jogadores do Corinthians, vão passar por aqui daqui a pouco para falar sobre esse empate por 2-2 com o São Paulo no Majestoso. Um jogo que teve muita emoção, estou ouvindo a discussão de vocês aí, tem muito assunto para comentar. 4 gols no primeiro tempo, teve treta do empurrão ali do Carlos Miguel com o Luciano revidando, o Corinthians sai com um jogador expulso também, então foi um jogo eletrizante. Agora, para o corintiano, eu percebi que os corintianos saindo por aqui, se não foi um jogo de alívio, muito pelo contrário, né? A situação no Campeonato Brasileiro está muito complicada, a situação do Corinthians só tem uma vitória em 9 jogos e não vence há 5 partidas seguidas. Está na beira da zona do rebaixamento, só um pontinho acima. Mas ainda assim, foi uma partida em que o torcedor reconheceu o esforço do Corinthians, porque afinal foi um jogo de superação do Timão, diante das dificuldades encontradas, da limitação
limitação do time, dos desfalques e também das circunstâncias do jogo, em que começa perdendo e busca o empate 2 vezes e ainda tem um jogador expulso. Aliás, que jogo da dupla de zaga do Corinthians, né? O Kaká faz um gol contra, o que acontece pela segunda partida seguida, depois de marcar contra a própria meta contra o Atlético Goianiense, e depois do Caetano, em uma jogada muito infeliz, muito infantil. Aliás, a gente, né, eu e outros jornalistas estavam posicionados bem próximos ao lance, eles estavam ali em frente a gente, e foi um lance em que ele não precisava, né, puxar é um lance que não levava nenhum perigo de gol, muito distante da área, então foi expulso, que já tinha acontecido no outro Majestoso. Isso prejudicou bastante a equipe do Corinthians, que ainda assim conseguiu segurar o empate, craque. Mas a gente segue por aqui aguardando e já voltamos logo com mais informações e com os jogadores que chegarem por aqui também. Não, fica comigo aqui, você participa junto com a gente aqui na bancada, e você, Daniel Química Arena. Deixa eu colocar o segundo gol. Coloca o segundo gol para a Lívia, primeiro o Sálvio, depois a Lívia, depois o Buga também, a nossa querida Manélia Luísa, a Luísa também lá junto. Coloca o segundo gol aí do São Paulo. Ô Sálvio, primeiro tá aí o segundo gol, certo? Jogada do Lucas, meteu, cruzamento, pá, pum, aí teve o gol contra. O que foi feito de errado no seu entendimento como grande comentarista que o em relação ao Carlos Miguel, essa confusão toda? Primeiro fala do gol, depois da confusão, porque o gol é mais importante que a confusão, porque por sinal a Rede Globo ficou no gol, ficou na briga, ficou nos cartões, esqueceu de dar o replay do gol, que muita gente não viu que foi gol contra. Muita gente pensou que o gol foi do Luciano. Pois é. Né? É uma coisa, o diretor de esporte aí deveria saber um pouco mais, o diretor da Rede Globo aí. Meu irmão, mostra o gol, truta. O gol é mais importante que os cartão amarelo, meu irmão. Aí, porque na hora, muita gente achou até que o Luciano tinha feito o gol. E foi um gol contra. Do gol contra, o que você pensa, Sálvio? E também do barraco, que eu adoro esse barraco, que por sinal minha vida sempre foi de barraco. E quando o árbitro sabe resolver o barraco, é melhor ainda, né, Neto? O árbitro tem que saber resolver essa situação. Gol contra, indiscutível, que a bola não está em direção ao gol, a bola é cruzamento contrário, esse é clássico gol contra. O Luciano sai comemorando e quer ficar com gol para ele, mas realmente esse é gol contra, não se discute, Neto. A gente vê o seguinte, né? Taticamente falando, né, Neto? A entrada livre, sem ter cobertura e nenhum zagueiro para bloquear a passagem da bola. E aí é o que nós estamos falando do sofrimento do Corinthians. Desculpa, Sálvio, isso que está acontecendo aí, o Corinthians pode ser julgado em algum momento por isso? Vai para o relatório e com certeza vai pagar ou multa ou ter alguma sanção. O Corinthians tem que demonstrar que ele resolveu. E aí tá o Carlos Miguel no Caleri, né? Neto, o que é importante, né? Pra você, isso aí é cartão amarelo, porque ele é muito grandão, né, velho? Ô, Neto, importante... Imagina esse cara tomando banho com os caras jogar basquete, lá. Né? Imagina esse cara com o Ezequiel, meu. Importante isso, Neto, trazer aqui o que pensa o árbitro de futebol. É isso que você tem que ensinar a gente. O Carlos Miguel vai com a mão aberta no peito do Caleri. Então é um empurrão. Não tem disputa de bola, é uma agressão? Não, porque não foi violento. E se o Carlos Miguel vai com a mão fechada... É expulso. É um soco e a agressão seria vermelho. Certo. Isso faz muita diferença na visão da arbitragem, principalmente do árbitro de vídeo. Então o cartão amarelo ficou de bom tempo. Tumulto para a arbitragem também é legal, né? Se fosse Soteldo ali, o Carlos Miguel em cima do Soteldo, com essa mãozona aberta, ele tira o Soteldo... Não, aí tem que ser de cima para baixo, né? Porque não ia encontrar o peito do E resolvido em campo... pelo árbitro, e é importante... Para você, o árbitro resolveu o problema. Ele foi lá e resolveu. Independente que você acha que tem sido expulso, mas ele resolveu o problema. Tem árbitro que vai resolver esse problema e joga gasolina no incêndio. Ele foi lá com o extintor e apagou e resolveu. Agora, é importante o árbitro estar preparado para essa situação. Isso vai acontecer sempre. Ele segurou bem a bronca ali, a pressão. Agora os jogadores do Corinthians, né? A gente gosta do tumulto, legal. Não tem que nada querer tirar os jogadores do São Paulo ali da comemoração. Isso, né? Mas não tem que ir, porque assim... todos os jogadores fazem, não é só o Corinthians. Não, mas a gente está falando desse jogo hoje. Não, sim, torcida única, os jogadores do São Paulo não foram provocar a torcida, o torcedor ficou pé da vida, tá tudo bem. Não tem que jogar objeto no gramado, não tem onde comemorar, porque a Arena Corinthians, a Neoquímica, estava lotada, não cabia mais ninguém. Não tem que ir lá empurrar o coleguinha, pedir para sair dali, deixa comemorar, paciência. Agora, Carlos Miguel também é valentão, né? Tipo, fica quieto lá na sua área, fica quieto lá. A verdade é assim, eu acho que numa discussão como essa, eu sou muito contrário à torcida única, eu acho que é uma falência
da sociedade, é uma falência da Polícia Militar, é uma falência da Federação Paulista, é uma falência da CBF, é uma falência de tudo quando você tem torcida única, no meu ponto de vista, porque, pô, quando eu jogava, pô, você chegar num estádio, você ter 80 mil corintianos, 40 mil palmeirense, 50, metade. Aí hoje, o jogador que faz um gol, por exemplo, como foi feito, de 2-1, pô, você não tem onde vibrar. O que você faz, pô? Se coloca no lugar do jogador. A gente às vezes precisa fazer isso. Se colocar no lugar do árbitro, se colocar no lugar das pessoas que estão ali no comando, sabe? Eu entendo. Isso que eu tô falando, eu, por exemplo, esse comportamento de agora do Luciano, a partir do momento que ele empurra o Bandeirinha, inclusive. Não, eu vou falar eu por mim. Eu nunca gostei desse tipo de coisa. Vai lá, vai tirar satisfação com o cara que foi vibrar. Eu não tô nem satisfação aí. na bola. Neto, ali eu acho que os jogadores do Corinthians poderiam pedir para a torcida parar de jogar também, objetos. Muito bem. Porque a torcida vai prejudicar o Corinthians. Verdade. As imagens estão aí, não foi uma única garrafa. Então, assim, em vez de tentar tirar o time de São Paulo, vai para a torcida. Pede para a torcida parar. Eu acho que não tem que ir lá no São Paulo, porque poderia criar um tumulto, não à toa. Agora. O Carlos Miguel foi lá e quase conseguiu fazer a confusão generalizada. Tenta ir na torcida, não no time adversário. Não tem onde comemorar. Então, aí você vê o Calleri, é um cara, não sei, buga, que você pensa. O Calleri, você vê, ele vai lá, ele toma um empurrão e ele não entra na pilha. Já o Luciano já faz isso. O que você pensa sobre isso? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu vendo agora, eu tive a sensação primeiro do Caetano ir tirar as coisas do chão que estavam caindo. Isso. E o Coronado, até por ser gringo, ele vai diretamente no Calleri e fala alguma coisa pro Calleri. E o Carlos Miguel é o primeiro a ter a reação. Acho até porque tem que dar uma satisfação pra torcida, ele tá saindo fora. Boa. Eu vou dar um empurrãozinho aqui, vou mostrar que eu sou Corinthians. Neto, não, Bugarelli. Ali, ó. Por que o Carlos... Aí ele Não, mas por quê? Porque o Calleri, quando vai comemorar, ele tá ali provocando a torcida do Corinthians, até fazendo um gesto. Até fazendo um gesto pra jogar objetos nele. Não, porque já aí o Carlos Miguel foi lá pra já estavam Mas é jogando. o gol do São Paulo na arena, o São Paulo tá ganhando o jogo, não tem com quem comemorar. Eu acho natural. Não, mas pede pra passar no início, Neto. Depois do gol. Agora. Não, eu também não vejo. Eu não vejo. O Carlos Miguel tá no gol. E aí ele estando no gol, no momento da comemoração... Mas aí olha essa imagem. Essa imagem já tá... Não, essa imagem. Olha lá. Essa imagem que o Carlos Miguel tá vendo e nós não. Já tem um monte de garrafa no chão. Mas já tinha Eu não vejo provocação. Tá voando pau ali, ó. Eu não tô falando que é provocação. Eu tô falando que o Carlos Miguel vendo essa imagem... Eu acho que tem que devolver o celular pra pegar o celular aqui, você vê? Mas se pega no olho de alguém. O Caetano vai começar a limpar a área ali. Aí vem o Coronado vai chegar no Calleri e fala, ele é o único que vai tirar o Calleri ali, ó. Ele vai direto, ó. Não tem confusão nenhuma até o Carlos Miguel chegar. Até o Carlos Miguel empurrar. Verdade. O Valentão, Por isso que foi tomar... quis tumulto. Tanto que o amarelo, se você tem o Calleri provocando, ele nem toma amarelo. Quem toma o Carlos Miguel é o Luciano, porque revida. O Luciano toma o cartão, porque se você continua... Aí, pra vocês não tem expulso. O que você quer falar do Luciano? Não, é porque o Luciano, quando continua a confusão, o Calleri vai sair. O Luciano gosta disso aí, Maria. E o Luciano fica na confusão. E ele empurra, inclusive, o Bandeirinha. E ele tomou um cartão por conta do empurrão no Bandeirinha. Porque quando acaba a confusão, que fica a imagem na confusão, o Bandeirinha vai falar com o juiz que ele foi empurrado. O cartão do Luciano não é por revidar em ninguém. É por ter ido agredir ou tentar sair, né? Me tira daqui, não sei o quê, com o Bandeirinha. Imagina num churrasco no prédio do Luciano. E assim, depois das foi o 10 melhor momento do Luciano, noite, tirando... Não, tipo aquele pagode e aí, você imagina a confusão que é. Se a gente tá falando que o Carlos Miguel fez isso também pra ficar bem com a torcida, que é Corinthians, não sei o quê. O Luciano sempre faz isso. O Luciano hoje fez uma partida muito abaixo, tanto ele como o Wellington foram os pontos negativos de um São Paulo que foi melhor em campo. E esse vai ser o momento pra ficar do Luciano, de novo defendendo a torcida dentro da Arena Corinthians, porque ele jogou mal. Mas ele sabe fazer muito bem isso a favor do São Paulo, que isso é um... Não, mas eu tô falando que ele Se fosse pro nosso lado, ele faria. Isso. Eu vou te contar uma rápida aqui, ô Neto. O Luciano é o nome do meu primeiro filho, 16 anos. Quando ele jogava no Corinthians, todo gol que ele fazia... primeira vez que o meu filho ouviu o gol do Luciano, o meu filho falou assim, Luciano, eu falei assim, o Luciano tem o mesmo nome que você, filho e tal. Então eu tenho um carinho por ele porque ele vive disso. Ele vive disso, ele joga pra torcida. Ele sabe fazer isso. E ele sabe disso. Agora, é óbvio que atrapalha, porque se ele tivesse focado no jogo, ele podia ter ajudado o São Paulo a ganhar o jogo hoje. Neto, seria muito mais importante pro torcedor e pra ele. Você que fez elenco de time, né? Você foi dirigir, fez o árbitro de futebol, quando o quarto árbitro leva a lista, quem vai jogar? E olha lá, tem o Luciano,
casa. Ele fala, esse cara vai jogar? Tanto é que antes desse jogo, a própria torcida independente, com o Baby, que é o presidente, que ele colocou lá que o jogador do São Paulo que chutasse a bandeirinha do escanteio ia ter chopp de graça. Entendeu? Então o jogador sabe disso. O jogador é muito ligado com as torcidas. Lógico. Entendeu? Então a gente sabe que muito jogador faz muita média, diga-se de passagem. Quem que tá comigo lá, direto da Neoquímica Arena? Vamos no Caio Capato pra mim, vamos lá, suas informações, vamos lá, garotinho. Muito boa noite, craque Neto, aos amigos que nos acompanham no apito final. Pois é, eu tô aqui do lado do São Paulino, acompanhando a movimentação do tricolor, esperando os jogadores que virão até aqui para explicações depois do clássico. São Paulo, claro, que vinha com uma expectativa muito positiva, porque evidentemente pela primeira vez veio disputar um jogo aqui na casa corintiana sem tabu. Venceu no Campeonato Paulista, uma ótima fase com o técnico Zubeldia. Eram 12 jogos sem derrota, né? Agora são 13, e 11 com o técnico Zubeldia, agora são 12. O São Paulo nem tomava gols há 5 jogos. Portanto, a expectativa do torcedor tricolor neste domingo era poder vencer outra vez o rival Corinthians, né? O rival Corinthians que vivia um momento muito complicado. O São Paulo teve chance, né? O São Paulo teve 2 vezes à frente do marcador, teve por 20 minutos ali um jogador a mais, e a expectativa do São Paulo acabou sendo frustrada com o empate, também por conta da tabela, porque essa vitória para o São Paulo poderia deixar a equipe a 1 ponto do líder Flamengo na tabela de classificação. Agora o São Paulo cai para a 5ª colocação, vai ter que remar novamente e vencer os próximos jogos, ainda que tivesse também os desfalques do técnico Luiz Zubeldia. Nada se comparava aos desfalques do Corinthians, né, craque Neto? Tá aí, torcedor do São Paulo. Então hoje o tricolor, né, enfrentou o Corinthians. O São Paulo, né, foi que abriu 2 vezes, né? O São Paulo aí conseguiu iniciar já o jogo com seu primeiro gol, né? E o Corinthians foi lá e fez, né, o gol da virada, né? O São Paulo no segundo gol também foi que virou, né? E por último aí o Corinthians conseguiu essa virada aí, né? O São Paulo mantém esse resultado positivo, né, pessoal? O Zubeldia até agora não perdeu não jogo, é muito incrível aí. Ele tem tido bons resultados, né? Esperamos, né, que ele continue assim, dando alegria para a torcida. Sem dúvida aí, ele vai logo quebrar o recorde aí do Dorival Júnior, né, de manter a sequência aí de 12 jogos sem perder, né? Sabemos que o Corinthians vinha de crise, né? Eles veio desesperado aí para conseguir a vitória, mas sabemos que o São Paulo foi bem superior. Na minha opinião, o São Paulo mereceria a vitória, sem dúvida alguma, jogou melhor, né? Teve mais posse de bola, superioridade aí, né? O Corinthians que saiu no lucro, né? Porque o São Paulo foi que deu o aula de futebol, né? Deixa aqui a participação que você achou aí desse jogo aí diante do Corinthians, que é muito importante saber o feedback de vocês, para que os jogadores possam estar observando e corrigindo aí aquilo que precisa melhorar para esse próximo jogo. Pessoal, se você é novo aqui no canal, quero agradecer, sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba sempre os novos vídeos aí com informações atualizadas do time do coração. Não esqueça, pessoal, deixar o seu like também com a forma de valorizar nosso trabalho.